tarde. Eu quero cumprimentar aqui o senador Exalci Lucas, que está dirigindo a sessão, pela sua iniciativa também de convocar essa reunião. Quero cumprimentar também os outros senadores que subscreveram o pedido de audiência pública, Zenaide Maia, né, Leila Barros, Flávio Arns e Dário Berger. Então, agradeço realmente, em nome da comunidade científica, essa iniciativa. Também, né? Tá bom. Então, agradeço essa iniciativa preciosa, não só para a comunidade científica e acadêmica, mas para o país. Tá? Então, cumprimento todos os senadores presentes, né? Cumprimento também o público presente aqui, os meus colegas de mesa, cumprimento também aqueles que estão nos assistindo, né, pela transmissão. Na semana passada, eu estive na Câmara dos Deputados e fiz uma apresentação também sobre esse tema. Eu não gostaria de fazer aqui simplesmente um replay, né? Mas, de fato, há fatos novos que ocorreram desde então, e o grande fato novo que ocorreu foi o orçamento de 2020, que foi encaminhado ao Congresso. Então, eu gostaria de falar sobre isso também, né? O título já indica mais ou menos a direção do que eu vou falar, né? Esse gráfico, que foi feito pela Fernanda Denegger e Priscila Queller, do IPEA, mostra a evolução do orçamento das três agências, CNPq, FNDCT e a arrecadação desde 2000 até 2019. Então, aqui vocês têm... eu não consigo... não tem luzinha, eu me esqueço disso. Então, essa linha quebrada em azul representa o projeto de lei relativo ao FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A linha quebrada laranja representa o orçamento do CNPq, segundo também o projeto de lei, ao longo desses anos. Isso tudo é corrigido pela inflação, em valores reais de 2019. E as barras verticais representam o que de fato foi gasto. Foi o liquidado no CNPq, o liquidado no FNDCT. Vejam que há uma distância crescente entre a curva quebrada azul e as barras azuis. Isso representa a reserva de contingência do FNDCT, que tem aumentado, de fato, em 2019, foi a maior de toda a série. Comparem a altura daquela linha azul com a altura da barra azul de 2019, que está lá apagadinha, porque 19 ainda não se completou, né? Então, é de longe o maior contingenciamento. É um contingenciamento que nós costumamos chamar de desvio de finalidade, né? Esses recursos foram obtidos através de impostos de empresas que trabalham nas áreas de recursos hídricos, eletricidade, né, petróleo e gás, e essas empresas têm um imposto recolhido destinado a apoiar pesquisas que interessem a esses setores. E, no entanto, o que tem havido é que esses recursos têm sido contingenciados, ou seja, desviados da sua finalidade original para quitar a dívida pública. Então, essa é uma questão séria. Eu me pergunto até sobre a legalidade disso aí, mas, enfim, certamente é uma questão que tem prejudicado muito o Brasil. Os fundos setoriais foram uma brilhante ideia, ajudaram o desenvolvimento da ciência brasileira. O contingenciamento, pelo contrário, está contribuindo para aquele apagão da ciência, como nós vamos ver. Quando nós olharmos o orçamento do CNPq, especificamente, ele aqui está dividido entre orçamentos de bolsas e orçamentos de bolsas e fomento. Bolsas é o azul claro, bolsas e fomento são as barras azul escuro. A diferença entre as duas representa o fomento. Vocês veem que o fomento é uma pequena parcela do total do CNPq. Em 2019, representa aquele excessozinho que está lá. E é interessante ver também como é que evoluiu o orçamento total destinado a essas três agências, CNPq, CAPES e FNDCT. O total é dado por essa linha roxa, e isso aí não está corrigido pela inflação. Então, os resultados de 2000 e 2001 subirão se nós corrigirmos pela inflação. Vocês veem o pico lá em 2015 e, depois disso, essa queda quase livre, não é, do orçamento total. Então,
A situação da ciência e da inovação no Brasil é muito grave por causa daquele declínio. Aquele é o total de CNPq, CAPES e FINEP. Está decaindo de maneira vertiginosa. E aquilo está indo até o ano 2020, já com a projeção do orçamento que foi apresentado ao Congresso. Bom, como foi dito aqui, o CNPq contribui para bolsas e uma boa parte dessas bolsas é para iniciação científica. Iniciação científica, especialmente para o setor júnior e de ensino médio, que é fantástico, é um programa incrível, porque pega crianças da 5ª até a 8ª série do ensino fundamental e depois pega os adolescentes do ensino médio. Prepara essas crianças e esses adolescentes não é simplesmente para serem pesquisadores, prepara para qualquer profissão, prepara para serem bons engenheiros, bons médicos, bons economistas. Por quê? Porque com a iniciação científica eles aprendem a raciocinar, eles aprendem a resolver problemas. Isso hoje em dia é importante em qualquer profissão. Políticos também aprendem a resolver problemas, podem começar a aprender lá, e certamente não são poucos os problemas que vocês têm que resolver. Não é? Então, é uma iniciativa fantástica, vocês veem pelos... Hein? R$400 ajuda para cada. R$100, R$400 é na graduação. Para o ensino médio e ensino fundamental, são R$100. R$100. Não é? E eu acho interessante que, mesmo as bolsas para graduação, né, têm uma relevância muito grande. As bolsas de pós-graduação ajudam o futuro do país, preparam os profissionais competentes. E eu acho curioso, por exemplo, que eu já ouvi uma declaração, veio do Ministério da Educação, né, de que, ao se cortar as bolsas, consegue-se uma economia de 500 milhões em 4 anos. Isso vai custar muito mais caro ao Brasil, muito mais caro que 500 milhões. Não se contabiliza esse cancelamento de bolsas com 500 milhões de reais. São valores diferentes. Né? Peras e maçãs, tá certo? Não dá para comparar. Então, é um prejuízo muito grande que esse corte está sendo causando, eu ainda vou falar mais sobre isso. Mas o CNPq é muito mais que simplesmente bolsas. Isso está preocupando muito, senador Isalcia, com esses arranjos. A sua observação foi ultra bem-vinda desse acordo que foi feito, e, de fato, a comunidade científica participou dessas negociações, a Academia Brasileira de Ciências, SBPC, participamos disso e somos testemunhas de que foi feito esse acordo, foi feita uma promessa. Né? E já disse um político que eu conheci que talvez a coisa mais importante de um político é a palavra, né? Porque a palavra é o meio de comunicação e ela é que estabelece a confiança. Então, suas palavras, as palavras do Júlio também são bem-vindas, tá certo? Temos que cobrar aquele acordo, né? Senão, como é que nós vamos fazer acordos no futuro? Né? Fundamental. Então, o CNPq é muito mais que as bolsas. O CNPq, por exemplo, ele tem os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são institutos virtuais. Eles reúnem grupos de pesquisa em todo o país e que cobrem um leque de assuntos, vocês veem por aí, extremamente diversificado. Agrária, energia, engenharia de tecnologia e tecnologia da informação, exatas e naturais, humanas e sociais, ecologia e meio ambiente, nanotecnologia e saúde. Eles estão presentes em todo o país, eles impulsionam a pesquisa brasileira, impulsionam a tecnologia e a inovação. Isso vem do recurso de investimento do CNPq. Então, se nós pegarmos esse recurso de investimento e transferirmos todos para a Bolsa, nós poderíamos perguntar, mas espera aí, Bolsa para quê? Né? Se não há recurso para pesquisa, não há recurso para equipamentos, não há recurso para insumos. E, de fato, há vários laboratórios no país que estão deixando de funcionar porque os equipamentos estão obsoletos, estão quebrados e não tem insumo. Insumo, por exemplo, é camundongo, geneticamente modificado, que serve para testar teorias sobre a influência de Zika no cérebro. Foram usados até para se entender a epidemia de Zika. Esses camundongos são importados. Então, atualmente, alguns laboratórios não têm dinheiro para alimentar os animais. Claro, os pesquisadores acabam pagando do seu bolso. Né? Mas, então, é grave a crise em relação a investimentos também. Há alguns investimentos que são extremamente estratégicos para o país e não podem ser cortados. Por exemplo, o PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro, o Programa Arquipélago e Ilhas Oceânicas, eles garantem a posse desses territórios pelo Brasil, porque pela Convenção Internacional, o país só pode estar na Antártica se fizer pesquisa lá.
Ele só pode ter essas ilhas oceânicas se fizer pesquisa lá. Se a pesquisa parar, o Brasil perde esses territórios. Então, é uma questão estratégica para a soberania nacional. Além disso, nós temos uma cooperação com outros países, em particular a União Europeia, que também não pode ser interrompida. Isso pegaria muito mal para o Brasil, né? Programa de pesquisas ecológicas de longa duração. Isso tem ocorrido durante anos. Vamos interromper agora, tem dado uma contribuição fantástica ao país, né? Então, os investimentos são extremamente importantes. E, junto com as bolsas, tem mudado a face do país. Essa é uma heroína nacional, Joana Doberainer. No seu laboratório, lá no estado do Rio, junto à Universidade Rural do Rio de Janeiro, laboratório da Embrapa, lá ela também colaborava com a universidade, inventou um método de implantação de nitrogênio no solo usando bactérias. Esse método multiplicou a produtividade da soja no Brasil por pelo menos 4 vezes. Em alguns locais chega a 8 vezes o aumento da produtividade. Joana Doberainer, imaginem quantos recursos foram colocados no laboratório dela, comparados com o retorno que isso trouxe para o Brasil. É o que os matemáticos chamam de epsilon, né? Uma quantidade tão pequena quando você pode querer. É desprezível o investimento que foi feito no laboratório dela. E esse é o retorno para o Brasil. Na Embrapa, calcula-se que cada real colocado na pesquisa e desenvolvimento traz de volta R$12 para o país. É um retorno incrível, maior que a média internacional. Então, essas coisas estão ameaçadas. Estão ameaçadas pelo orçamento de 2020, como eu vou mostrar. Outra glória da ciência brasileira, Celina Turk, descobriu a relação entre a epidemia de Zika e a microencefalia. Foi considerada pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Pesquisadora do CNPq. Bolsista do CNPq. Então, as bolsas do CNPq fazem isso, contribuem diretamente para a população brasileira, para a economia do país. É isso, né? Então, economizar 500 milhões, quanto nós vamos perder com essa economia? Essa é a questão. Por outro lado, nós temos grandes desafios no Brasil. A ciência brasileira já fez muito pelo país, e isso é conhecido aqui, eu acho que eu não preciso repetir. Os grandes casos, né? Embrapa, Embraer, Petrobras, o pré-sal, mas há muito mais, né? Empresas protagonistas internacionais, né? Embraco, WEG, né? Natura, que estão lá competindo lá fora e que vieram dos laboratórios das universidades brasileiras, não tenho dúvida, né? Elas têm essa ajuda muito grande de laboratórios em várias áreas. Pois bem, nós temos agora um grande desafio que está nas páginas dos jornais, a Amazônia, né? A Amazônia é só um exemplo dos grandes biomas brasileiros. É Serra do Mar, é Semiárido, é Pantanal, né? É Cerrado, né? Os Pampas, né? Neles, a gente tem uma imensa biodiversidade. Acredita-se que o Brasil tenha 20% da biodiversidade mundial. Desse total, acredita-se que nós conheçamos menos que 5% dessa biodiversidade. Mas para que serve essa biodiversidade? Será que é só para a ilustração dos cientistas? Claro que não, né? Temos alguns exemplos. Note, eu estou enfatizando também que o mar é um bioma também, né? E não só pela Petrobras. Tem muita biodiversidade aí que serve para remédios, tem minerais interessantes também. Então, para que vale essa biodiversidade? Eis aí um exemplo da industrialização da biodiversidade, lá na Amazônia, né? O açaí é comercializado na Amazônia, é industrializado para a fabricação de polpa de açaí. São 250 mil toneladas de polpa produzidas por ano. Isso traz para a economia da região $1 bilhão por ano. Emprega 300 mil pessoas. Se você juntar isso, a castanha do Pará, né, o cacau e outros produtos, você vai chegar a um retorno para a região de $7 bilhões por ano. Esse cálculo foi feito recentemente pelo Carlos Nobre, vai publicar brevemente. $7 bilhões por ano. Então, biodiversidade é isso, mas é mais que isso, porque eu estou falando de alimentos, também é muito importante. Mas se você pensar em biotecnologia, então a riqueza explode, o valor explode. Essa planta que vocês estão vendo ali se chama Endopleura wuxi. Para um físico lembrar desses nomes não é fácil, né? Então tem que recorrer a métodos mnemônicos. Wuxi significa amarelo na língua dos índios. Ela dá um fruto amarelo e do caule dessa planta se extrai uma substância chamada bergenina. A fórmula química dela está lá. Ela tem um poder anti-inflamatório muito grande, também antioxidante.
A bergenina está sendo vendida no Brasil, purificada a mais que 95%, pelo laboratório Merck, por R$1.000 o miligrama. Eu fui lá na internet ver o preço do ouro, 1 grama vale R$207. 1 miligrama de bergenina vale 5.000 vezes mais que 1 miligrama de ouro. Esse é o tesouro que nós temos na Amazônia. Esse é um exemplo, tem muitos outros. Tem muitos outros. Então, isso é ciência. Isso é o que o Brasil pode fazer. Não é? Diversos estudos mostram o alto impacto dos investimentos em ciência e tecnologia. Então, esse é o estudo da Levy Economics Institute. E o que eles mostram aqui é qual o retorno social para cada 1% de aumento no gasto por área. Então, se você aumenta o investimento em 1% na saúde, você tem um retorno de 0,30%. Isso não significa que a saúde não seja importante. Estou falando em termos de retorno econômico. Né? Educação, defesa, infraestrutura, vejam ciência, tecnologia e inovação. Para cada 1% de aumento no gasto em ciência, tecnologia e inovação, o retorno é de 9,92%. Uma grande contribuição para a economia do país. A União Europeia fez um estudo também sobre o valor da pesquisa. É um meta-estudo. Eles, de fato, utilizaram como base 23 estudos que visam avaliar o impacto da pesquisa de ciência, tecnologia e inovação. E o que eles mostram é que o valor total gerado pela pesquisa pública é entre 3 a 8 vezes o valor do investimento. A taxa de retorno da maior parte dos projetos é entre 20% e 50%. E mais ainda, entre 20% e 75% das inovações não poderiam ter sido desenvolvidas sem a contribuição da pesquisa pública, desenvolvida até 7 anos antes. Dados da União Europeia. Não é? No Brasil, nós temos conseguido um retorno maior do que esse, e o exemplo da Embrapa que eu dei mostra isso. Então, orçamento para 2020, o que vem por aí? Eu acho que o que vem por aí é terra arrasada, certo? E vou explicar por quê. Isso explica o título da minha apresentação. Né? CNPq. O orçamento para 2019 já foi explicado pelo Júlio, também pelo Manuel. Não é? Vejo o orçamento para 2020 aumenta, né, de 4%. Esse aumento vai basicamente para bolsas, tá certo? Então, aparentemente, as bolsas ficarão numa situação mais confortável. Por outro lado, se vocês olharem o fomento, ele vai do valor original de 143 milhões, foi contingenciado em 62 milhões, para 18 milhões. Isso é uma redução de 88%. 18 milhões não dá para nada, não dá para financiar INCT, não dá para... Enfim, vai acabar. Isso é quase zerar o investimento, considerando o total devido pelo CNPq, com os grandes programas que tem. A administração baixa também, de 73 milhões para 18 milhões, né? Foi uma redução de 44%, já esse ano tinha sido contingenciado em 65 milhões, e no total nós temos esse aumento de 4%. Então, vocês veem por que eu insisto tanto na questão do investimento. Porque o investimento está sendo zerado. E se o investimento zera, o país não avança. Né? O país vai para trás. De fato, atualmente, nesse mundo, não avançar é ir para trás. FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Se você olha o projeto de lei orçamentária de 2020, ele tem um aumento de 13,12%. Puxa, que bom. Mas aí você olha o contingenciamento. O contingenciamento tem um aumento nesse projeto de 24%. Então, de fato, mais uma vez, né, o valor do FNDCT vai diminuir. Né? Desvio de finalidade em relação aos objetivos originais. Tá certo? CAPES. Orçamento de 2020, 2,2 bilhões, um percentual de cortes de 48%. Que susto. Né? 48%. Bom, pelo menos a campanha não teve um apagão, né? Isso já é uma esperança. Então, 48% de corte no orçamento geral, bolsas para educação básica, corte de 53%, né? Bolsas para ensino superior, corte de 54%, fomento, corte de 57%, avaliação, o maior corte de todos, 63%. Mas, espera aí, em regime de dificuldade de recursos, nós deveríamos melhorar a avaliação, não é verdade? O corte foi o maior de todos, certo?
Esse é o quadro que nós temos para o ano de 2020, tá certo? Esse é um quadro que não vai fazer o Brasil avançar. De fato, ele vai recuar no cenário internacional. Não vai ajudar a gente a resolver esse problema, que mostra a balança comercial do Brasil. Isso vai só até 2013, mas continua nessa linha. Eu gostaria muito de receber do Ministério da Economia um gráfico atualizado. É possível fazer isso, tá bom? Então, por favor, se tiverem, enviem para mim. Então, aquela linha azul clara é o total da balança comercial. Está descendo, vocês veem. Né? Em azul escuro lá para cima são os produtos não industrializados. Descendo são os produtos industrializados e os de alta e média alta industrialização. Cai vertiginosamente a participação de produtos industrializados e de alta e média industrialização na balança comercial do Brasil. Isso está ligado à desindustrialização do Brasil. Então, tá bom, somos um país de commodities, que bom, né? Agricultura, né? Alimentos, né? Pecuária, né? É ótimo ter isso na pauta de exportações. Isso é fonte de riqueza para o país, né? Mas nós temos que prospectar o que está acontecendo lá fora, né? A China investiu, há 2 anos atrás, 300 milhões de dólares numa tecnologia de carne celular. É a carne que é feita a partir da célula do animal sem matar o animal. Israel tem 3 empresas desse tipo, tem uma empresa forte no Vale do Silício. Então, o pessoal já faz propaganda. Venham comer um hambúrguer, né, que é feito sem matar o animal. Isso dá uma nova visão para os vegetarianos, né, aqueles que não comem carne porque não querem comer algo que vem da matança do animal. Né. Agricultura, na África Meridional, já foi estabelecida a viabilidade da terra para o cultivo da soja. E, de fato, o crescimento da área plantada de soja na África Meridional está sendo o maior do mundo. Terras frequentemente pertencentes à China, a África Meridional é mais próxima da China que o Brasil, o frete é mais barato. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no ano que vem, não é? Mas o Brasil tem que prospectar, tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Temos carros elétricos, o que vai ser da nossa tecnologia de etanol, que, de fato, foi um grande projeto estatal do Brasil, fantástico, projeto de Estado. Mas não podemos ficar deitados em berço esplêndido, os carros elétricos estão vindo aí. Não é? Então, é com essa ideia que nós temos que realmente apoiar a pesquisa e apoiar os pesquisadores que estão olhando para fora necessariamente, que podem trazer essas novidades para cá. Fala-se da crise econômica, é verdade, estamos em crise, é bom ver como outros países reagiram diante da crise. Em 2012, o primeiro-ministro da China fez um discurso diante do Congresso do Povo, dizendo que no ano seguinte eles aumentariam o investimento em pesquisa básica em 26%. Pesquisa básica. O Singh, na Índia, prometeu um vendaval para os cientistas da Índia. Né? Vendaval no sentido positivo, né? Que levanta, né? que muda. Né? O Putin prometeu também um avanço no financiamento da ciência na Rússia. Nos Estados Unidos, em 2018, o Trump enviou para o Congresso um orçamento com fortes cortes na área de ciência e tecnologia. O Congresso norte-americano, numa ação bipartidária, republicanos e democratas, mudou o orçamento. E esse gráfico mostra como é que foi a mudança. Aqui vocês têm, nas barras azuis, o aumento percentual em relação a 2017. Nas barras azul escuro, os percentuais em relação à proposta da Casa Branca. Então, vejam como aumentou em relação à proposta da Casa Branca. E é irônico que o maior aumento tenha sido feito na Agência de Proteção Ambiental. Isso foi a proposta do Congresso, foi vitoriosa, o Trump assinou porque era uma ação bipartidária. Agora, nesse ano, isso é uma notícia do New York Times, de 11 de março de 2019, e que diz aqui, eu traduzi para o português porque acho que essa frase é ótima. É a primeira frase do artigo do New York Times. O presidente propõe e o Congresso dispõe. Certo? Isso é uma declaração, né, de independência, de altivez em relação ao Congresso. E essa é a função do Congresso, em qualquer país. Né? Foi comentado pelo senador Isalci, né, que a economia, depois vamos ouvi-lo, né, diz o seguinte: bom, nós dizemos quanto pode gastar, né, e a decisão é feita por outros setores. O Congresso tem que ter uma participação muito forte nessa definição de como gastar. Né? O que o Congresso norte-americano fez agora, pela segunda vez em 2019, foi basicamente trocar os sinais em relação à proposta do Trump. Quando o Trump dizia tem que reduzir o orçamento da National Science Foundation, que é o CNPq de lá, em 4%, eles pegavam menos e botavam mais.
Aumentaram 4%. O mesmo fizeram em relação à NASA, o mesmo fizeram em relação a outras agências do governo norte-americano. Está lá o Departamento de Energia também. Então, isso é uma demonstração de independência do Congresso. Por que ele faz isso? Porque por trás dele tem o PIB norte-americano. Tem General Motors, tem Google, tem IBM, que pressionam o Congresso para fazer isso. E por que pressionam? Porque o entendimento que eles têm é que a pesquisa básica e a pesquisa aplicada tem que ser feita nas universidades, porque é de maior risco. As empresas querem ficar com o desenvolvimento do produto, que é menos arriscado. Então, essa é a repartição de trabalho, né, que existe por lá. Há medidas urgentes que devem ser adotadas aqui no Congresso, gostaríamos muito que fossem adotadas, e que podem ajudar a resolver essa questão num prazo não tão curto. Em vez da gente ficar correndo atrás para apagar o incêndio, né, tem alguns projetos de lei que podem ajudar. Então, o que é que nós solicitamos? Nós, eu digo, comunidade científica, tá certo? SBPC, ABC, todas as sociedades científicas que contribuíram para essa petição ao Congresso, que eu já vou entregar para o senhor, senador, né? Mais de 900 mil assinaturas, né, preocupados com o CNPq. Bom, então, a aprovação do projeto de lei do Senado, 315 de 2017, do senador Otto Alencar, transformando o FNDCT em fundo financeiro, ou então do PLP 358 de 2017, do deputado Daniel Vilela, que veda o contingenciamento do FNDCT. Importantíssimo para o planejamento da pesquisa no Brasil. Segundo, a aprovação do PL 5.876/16, dos deputados Celso Panzeri e Bruna Furlan, que destina 25% do Fundo Social do Pré-Sal à CTI. Existe um projeto no Senado, que é o PLS 181/216, do senador Lazier Martins, com formulação um pouco diferente, mas leva ao mesmo resultado. Terceiro item, aprovação da PEC 2419, da deputada Luísa Canziani, que exclui da lei do teto, da PEC 95, recursos próprios das universidades. Isso é uma pérola, tá certo? Porque, veja, todo mundo diz, a universidade tem que colaborar com a empresa. Agora, quando a universidade colabora com a empresa, os recursos que ela consegue das empresas são deduzidos do orçamento do MEC. Porque, segundo o governo, viola o teto. Então, onde está o incentivo para isso, né? E quarto, recuperação do orçamento de Ciência, Tecnologia e Inovação na PELOA 2020. Precisamos resistir ao apagão da ciência, da educação, da inovação e da inteligência no país. E o Congresso tem muita responsabilidade em relação a isso. O que está acontecendo hoje, ontem e hoje, em várias instituições no Brasil, é muito grave. Eu recebo aqui as notícias e fico sem dormir por causa disso, né? Então, várias universidades estão recebendo alunos, né, que passaram no teste de seleção para pós-graduação, vão de outros estados para lá, chegam lá e recebem a notícia de que não tem bolsa. As bolsas da CAPES foram cortadas, né? É verdade, tem alunos chorando lá em Campinas por causa disso, tá certo? Acabaram as bolsas. Tem pesquisadores estrangeiros que foram convidados por INCTs, porque cortaram as bolsas da CAPES dos INCTs também. Foram convidados pelos INCTs para vir aqui para o Brasil. Alguns já chegaram aqui, né? Outros já têm passagem comprada, acabaram as bolsas, né? Cria um constrangimento internacional muito sério. Então, essas são as questões que estão aparecendo no Brasil. Eu acho que salvar a ciência, a educação e o futuro do Brasil, que eu acho que é uma missão desse parlamento, né, vai melhorar o futuro não só da Natália Lopes. Vocês devem ter visto no programa de domingo, né, do Fantástico, uma fantástica reportagem, de fato. Natália Lopes, 17 anos, terceiro ano do ensino médio, medalhista da Olimpíada de Matemática, mora na zona rural de Cocal dos Alves, em Piauí, tem uma bolsa de iniciação científica de R$100, que corresponde a 20% da renda de sua família, que é R$500. Né? A reportagem mostrou ela chorando, porque, de repente, a esperança que ela tinha de poder prosseguir na sua carreira está ameaçada por esse corte absurdo de bolsas, pela ameaça de corte de bolsas. No caso do CNPq, ameaça, e realmente eu gostaria muito, senador Isalci, que se cumprisse essa promessa, tem que ser cumprida, mas as bolsas da CAPES já foram cortadas, né? Então estão deixando os jovens ao desamparo, certo? Então, eu acho que essa é a grande tarefa do parlamento, e o parlamento deve demonstrar, a meu ver, a independência que demonstrou o Congresso norte-americano, né?
pegar para si também a formulação dessa política econômica, porque política econômica não é só receita e despesa. É mais que isso, é visão de futuro, né? São os sonhos, né? Os sonhos que a gente tem em relação ao que o Brasil pode ser. Muito obrigado.